Agora vê só, a facilidade de ter o celular ali, ó, sempre à mão, a curiosidade e também a vontade de ganhar dinheiro de maneira rápida tem levado muita gente a se aventurar nos jogos pela internet. Começa quase sempre com uma brincadeira, né, e pode levar à dependência. E esse vício tem nome, é a ludopatia. Assunto para o Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a psiquiatra Niedia Moraes. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, obrigada. Sempre bom recebê-la por aqui, ainda mais tirando dúvidas, né, sobre um assunto que é tão atual, tão presente, né, e preocupante também. Então, se você tem dúvidas sobre o vício em jogos, eu quero a sua participação para o nosso Papo de Quinta ficar completo, tá? Então, manda aí sua mensagem. Deixa seu relato pra gente, pode ser um relato pessoal, e se você não quiser se identificar, tá tudo certo também. Ou algo que você esteja vendo na sua rotina, com algum parente, com algum amigo. Vai mandando aí suas mensagens no WhatsApp do Mulher Demais, perde tempo não, que aqui o tempo passa ligeiro. Manda aí seu relato no 991050400. Para você ter uma ideia, o Brasil tem, em média, 2 milhões de pessoas viciadas em jogos. A gente separou aqui, doutor, uma telinha com os principais sinais de que o jogo deixou de ser somente uma brincadeira, um passatempo e já está se transformando em um vício. Na tela, os sintomas para você acompanhar junto comigo, tá? Dedicar muitos recursos ao jogo. O que é que isso significa? Energia, tempo, dinheiro. Priorizar o jogo acima de outras atividades, né? Até atividades que são importantes para você. Dificuldade de concentração, descontrole emocional, isso durante o jogo ou não, né, nos momentos de descanso, aumento da impulsividade, dores musculares por causa da postura inadequada, sempre com o celular na mão ou com o computador na frente ali também, dores de cabeça e enjoo também por causa da exposição frequente às telas, dívidas, no caso aí de quem joga apostando dinheiro, ansiedade e isolamento social. São vários sintomas aí, né, doutora? Para ser caracterizado como um vício, a pessoa não precisa ter todos esses sintomas, é isso? Isso. Não é necessário a pessoa ter todos esses sintomas correlacionados. A gente sabe que o comportamento de jogar por si só não é considerado um vício. Mas aí vai tendo um gradiente de aumento de frequência, você vai tendo um hábito que é um hábito que vai ficando cada vez mais frequente, vai virando um abuso para depois virar uma dependência. Aí a dependência, a sinalização maior é o prejuízo funcional. Prejuízo funcional para si e para terceiros. Muitas vezes esses jogadores colecionam dívidas e prejuízos no rendimento funcional e ocupacional. Boa parte deles precisam também recorrer a agiotas ou outros fornecedores para poder cobrir um buraco, um rombo financeiro. E eu fico muito agradecida da gente poder botar esse tema em tela, principalmente agora com essa questão das bets. A gente sabe que os jogos online, tipo o Tigrinho, ainda não está regulamentado, mas isso vem de fácil acesso para a população. E, assim, boa parte das pessoas tem a questão genética, 1% delas, de ter essa dificuldade de dependência. Metade dessas pessoas vão ter, em algum momento episódico, vai ter a dificuldade e ela vai ser superada mediante ou estímulos, controle de atenção psicossocial, do psicólogo, psiquiatra, de uma equipe muito profissional para isso. E outras pessoas vão ficar recorrendo dessas questões. Então, quanto maior é o acesso, quanto mais fácil está o acesso, e a gente sabe que hoje o acesso está muito possível dentro da sua casa. Muito fácil, né? Muito fácil. E isso coloca a população numa situação muito frequente de fragilidade e vulnerabilidade. A gente cada vez mais vê nos nossos consultórios, seja de psicologia, seja de psiquiatria, eu falo de psiquiatria porque, enfim, eu sou especialista em psiquiatra, pessoas padecidas e com uma série de transtornos, chega de ansiedade, transtornos depressivos, por estarem mergulhadas em questões de dívidas e dependência por jogos.
É tão interessante a gente falar sobre isso, porque é um alerta constante mesmo, né, doutora? Inclusive, porque muitas pessoas que decidem se aventurar nesse universo dos jogos, muitas pessoas vão dizer assim, não, eu tenho controle, é só uma brincadeira, eu consigo sair disso rapidamente, não, eu tenho domínio sobre mim mesmo. E nem sempre é assim. Por que esse controle, às vezes, fica irracional mesmo, doutora? Explica aí pra gente. Então, os jogos de azar, eles são de forma aleatória, né? O resultado é bem de forma aleatória. E aí, ao longo, como ele é feito, a gente sabe que entre a solicitação e a recompensa, quando ela é muito rápida, entre você apertar, por exemplo, o caça-níquel e ter a recompensa, um período curto entre a solicitação e a recompensa, isso faz com que essa pessoa tenha uma adicção maior a esse tipo de comportamento. Por exemplo, jogos lotéricos. Você faz a fezinha, mas leva uns dias de você naquela ansiedade, será que ganha, na expectativa. Né? Então, ele tem um poder de adicção menor do que, por exemplo, os jogos eletrônicos, os caça-níqueis, eles têm um poder maior de adicção. Fora isso, tem outros contextos da idade que a pessoa é apresentada esse tipo de comportamento. A gente sabe que o nosso sistema nervoso central, a área pré-frontal, aqui toma a análise de comportamento, planejamento e tomada de decisão, ela é uma das últimas a ficar madura. Não? Então, quanto mais a idade da pessoa que é apresentada esse tipo de comportamento, seja jogos de azar, seja videogames, que eles têm uma apresentação muito parecida com jogos de cassino, assim, aparece boxe e você compra oportunidades no jogo para ter uma ferramenta diferente. E aí, isso vai fazendo com que essas pessoas tenham uma modificação desse sistema de recompensa e aumenta a chance de fato, desenvolver um hábito não saudável, que é a adicção em jogos. Esse vício, essa dependência em jogos online, jogos eletrônicos, já pode ser considerado doença, doutora? Sim, ela é considerada doença tanto no DSM, que é o livro dos transtornos mentais na psiquiatria, quanto na Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que aqui na América Latina, o Brasil é um dos últimos, assim, que não tem ainda regulamentação para cassinos, mas quando você tem uma regulamentação para esse tipo de cassino, bingo, que já teve no início da década de 90, depois, né, foi extinguido e agora de novo se coloca, só que diferente do bingo, que antes você tem que se deslocar para aquela situação, agora... Era um evento, né? Aí era uma movimentação até aquele local. Agora, essas disponibilidades desses eventos estão no nosso celular, dentro da nossa casa. Então, a dificuldade e a resistência com isso, ela tem que ser mais fortalecida e mais propagada, porque o risco tornou-se maior. Exato. O fato de você ter isso disponível para a comunidade aumenta em 3 vezes a procura de serviços de saúde. Então, realmente, sinaliza para uma questão de saúde pública e a gente precisa falar sobre isso e precisa discutir a respeito da regulamentação e da proteção realmente da pessoa humana. Cada vez mais a gente tem falado sobre esse assunto como forma de alertar mesmo a população que muitas vezes negligencia, né? Achando que é algo simples, que é algo rotineiro mesmo. Agora é possível, né? Já que a doutora falou que é uma doença mesmo, né? Que pode inclusive acarretar algo mais grave, outros tipos de transtorno. É possível comparar o vício em jogos também com outros tipos de vícios, por exemplo, o vício em drogas, o vício em álcool, é algo que dá para comparar, doutora? É um comportamento compulsivo, né? E aí sim, aqui a gente fala de transtorno do controle dos impulsos. Aí, controle dos impulsos para jogos, para sexo, para drogas, para apostas. Então, a gente tem um certo tipo que a gente chama de, daquele cluster, daquela caixa de sintomas quase muito semelhantes. Agora, dificilmente um transtorno de jogo patológico ele vem sozinho. Normalmente tem outras comorbidades que podem ser causa ou consequência ou comórbidos. Assim, é possível e necessário uma avaliação especializada para, de fato, a pessoa conseguir sair dessa situação a contento. Vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Entre os relatos que chegaram aqui pra gente, tá esse aí na tela. Eu passo por isso na minha casa. Meu filho joga esses jogos e já pegou todo o dinheiro, fez dívidas.
perdeu tudo, trabalho e jogo por causa do vício. Eu não sei mais o que fazer, porque ele não aceita que precisa de ajuda. A gente não identificou aqui a nossa telespectadora, infelizmente, uma realidade muito comum. Ela, como mãe, potencializa essa responsabilidade de ter alguém ali no convívio, dentro de casa, com esse tipo de problemática, né, doutora? Então, o que pode ser feito nessa situação, já que a pessoa não se reconhece como alguém que precisa de ajuda? É frequente ter no jogador patológico esse tipo de distorção cognitiva, né? Ele avalia que consegue ter o controle, consegue fazer previsão da próxima jogada. Não, né? Se eu errei, já errei algumas, a próxima eu tenho grande chance de acertar porque o erro já aconteceu. E aí, é preciso ser colocado o levantamento dos prejuízos funcionais que essa pessoa vem relacionando. E, de fato, a crítica ela vai sendo construída mediante tratamento. Acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. No SUS, a gente vai levar em conta os ambulatórios de psiquiatria, a rede social, da rede de atenção psicossocial, os CAPs, podem ser elecados. A gente vê que, de fato, vem cada vez mais frequente nos consultórios e não pode ser negligenciado. É uma condição realmente passiva de tratamento. E não pode abrir mão disso, né? A pessoa vai afundando cada vez mais e tendo o que se fazer, é bom a gente investir, né? Não vai, de fato, esperar a coisa piorar. Sem Como dúvida. qualquer transtorno mental, que a gente não age no início, ele tem uma grande possibilidade de ter um desfecho gravoso, né? Ele ir piorando. E aí, quanto mais cedo a gente intervir, de fato, melhor o desfecho a gente vai conseguir, provavelmente, colher, né? Como deu aí para perceber na prática, né, que não é algo individual, que acaba trazendo prejuízos para toda a família, seja preocupação, seja algo mesmo assim de prejuízo financeiro, como a gente está vendo aí nessa família, nessa casa, e a gente torce para que isso seja resolvido através de tratamento mesmo, de buscar ajuda e reconhecer, se inserir na realidade. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui o papo de quinta, tá, doutora? Combinado? Então, vai mandando aí suas mensagens pra gente. Assunto sério, no 991050400.